Olá pessoal, sejam todos muito mais do que bem-vindos a esta nossa série maravilhosa dos discos voadores. Hoje o cenário está um pouco modificado, mas é pelo motivo de que mudanças acontecerão nos bastidores do canal do Pava, né? Novos cenários e enfim. Uma das leis do universo é que tudo muda, não é verdade? E nos próximos dias terá mais mudanças ainda. Verdade. E o que vai mudar também? O rumo da nossa história. Exato. Pois... no momento, Arthur está acordando da sua primeira noite de sono, que dormiu apenas uma horinha. E vamos ver, porque neste dia que ele está acordando, ele vai se encontrar com o Filho do Sol. E lá vão conversar com ele e vão decidir que rumo tomar. E que rumo tomará a nossa história. Bom, o Eio continuará. Espreguicei-me na cama, procurando descobrir que horas seriam. Escutei para ouvir algum barulho, mas nada ouvi. Tudo era silêncio. Levantei-me, fiz um pouco de exercício e procurei uma janela. Não havia janela alguma. Calculei que fosse um quarto central, mas depois soube por acorque que em sua maioria os prédios tinham repartições centrais, sem a luz do dia e com ar-condicionado. O meu era assim. Fui até a pia e lavei-me com aquela água cristalina e leve, um bocado fria. Feito isso, fiquei pensando, será que ponho a minha roupa ou a daqui? A roupa terrestre ou a roupa de Akart? Eu senti até dó da minha roupa, por ter que ficar ali sozinho com as deles. Por fim, resolvi vestir o mesmo vestuário que me haviam dado no dia anterior, e fui me vestindo sem pressa, já que agora tinha tempo para me ver melhor, seu feito, seu tecido. Olha. Segurei a camisa numa mão e disse, puxa, com todos esses babados e franjas dá pra segurar 25 nenéns babões no braço. Ia ser muito bonito aquelas roupas, né, cheias. Ia ser uma coisa muito, muito bonita, muito elegante, assim, muito... Imagina uma dança com todas aquelas... Isso é algo assim bem bonito mesmo. Enfim, aqui de certo é moda. E disse um provérbio terrícola, o que é moda não incomoda. E fui tratando de me vestir. O que é moda não incomoda. Arrumei bem a camisa e as calças, fechei mais ou menos 1,5 metros de zíper que tinha por todos os lados. Nossa. E estava pronto o Devia ser pra Marquês de ajustar, Atrapalhado. né? Ajustar bem a todos os tamanhos. Fica Deve ser uma confortável. peça única, tu ajusta conforme o zíper. Fica confortável. Quase ia me esquecendo do sapato. Abaixei-me e peguei um pé, olhei-o de novo e comecei a rir. Estava até confortável demais, mas por outro lado, parecia um sapato de palhaço com aquele bico largo. Peguei o outro e calcei-o. Pensei, e agora? Vou dormir de novo? A Cork certamente ainda estava dormindo. Meditei um pouco, fui à porta e abri-a devagar. Senti uma súbita alegria quando constatei que já era dia, pois a sala estava apagada, e vi pelas janelas da frente, só havia na frente as janelas, a luz do sol batendo nas paredes dos prédios fronteiros. Contente por ter terminado aquela noite horrível para mim, dei uns passos de volta, apaguei a luz, saí do quarto, fechei a porta, atravessei a sala e fui até a porta que dava ao patamar, onde na véspera tivera a impressão de ter visto a cidade em chamas. Tá pegando fogo, bicho. Paga isso. Olhei para fora, já estava a cidade linda e majestosa. Retrocedi pela sala que se achava em silêncio. Não sabia onde se encontravam a Cork e a família, pois na certa não estavam mais dormindo. Encontrei-o sobretudo, vesti-o e fui até a porta. Fui, apoiei os cotovelos na cerca do patamar. Não sei por que a Cork a deixara ali. Lembrando que ele podia botar para cima ou recolher a cerca. Assim, meio inclinado, fiquei contemplando a cidade. Para o lado que eu olhasse, tinha com o que me satisfazer. Um prédio era mais lindo do que outro. O sol se encontrava bem embaixo no horizonte, prometendo um dia lindo como o anterior, sem uma nuvem sequer no céu. A luz do sol projetava-se contra as paredes e produzia um brilho multicolor. Eu murmurava baixinho. Assim deve ser o céu. Não duvido que seja aqui mesmo o céu. E essa gente sejam os que morreram durante séculos na terra e vieram morar aqui. Não deixa de ser também. Já se notava movimento de veículos pelo ar
e gente pelas ruas. Comecei a observá-los, parecia que ninguém tinha pressa. Isso é uma coisa muito interessante, né? em mundos mais ascensionados do que o nosso, por exemplo. Não há por que ter pressa, a vida é infinita, a eternidade está aí para ser desfrutada. Aqui se anda pela cidade corrida, né? As pessoas vão assim num passo quase correndo, né? E com pressa, ou sempre atrasado para algo, provavelmente. E, então, se pega o costume de andar, né? Rapidamente. Porém, ainda mais com uma hora de tão comprida. Que pressa, todo mundo vai desfrutando da vida a cada passo. E a mente se acostuma nessa velocidade, nós também, ela fica... Por isso lá as pessoas devem ser mais calmas também. Realmente, com certeza. Também gente como esta, correr pra quê? Tinham tudo que se possa imaginar e precisar na vida. Ninguém precisava ganhar a vida. Exato. Aqui tem uma frase muito curiosa, né? O que tu faz pra ganhar a vida? Olha, a vida eu já ganhei. Né? É verdade. Comparei-os a nós aqui na Terra. Nós, sim, precisamos correr, mas não para amontoar riquezas, pregar falsidades, intrigas, desuniões, e sim correr unidos para desvendar estas belas e boas coisas que Deus nos deixou para servir delas, para nos servir delas. Quantas coisas belas e úteis que existem por esse infinito afora que Deus criou para nós. Não pensem que Deus vai pegar um bando de loucos e avarentos pelas mãos e vai conduzi-los a estas coisas e dizer: aí está, veja. Não, nunca foi ou será assim. Para isso ele dotou o homem de uma inteligência, e é valendo-nos dela que podemos chegar a estas coisas que ainda pertencem somente a ele. Olha que bonita instrução do Arthur. É como a gente fala, né? A gente deve conquistar essa paz, esse lugar e tudo isso, né? É verdade. E é uma conquista interior. E que se faz a cada dia. Que se faz a cada dia. Com a calma de cada instante. Como eles andam pela rua. Porém, para isto precisamos de uma compreensão mútua e paz. Porque sem estas não haverá progresso. Fomos criados por Deus, os animais e coisas, tudo, enfim. Eu estava ali me dedicando em contemplar a cidade e fazendo conjecturas, quando ouvi um leve barulho atrás de mim. Virei-me, era a Cork. E agora começa o nosso próximo capítulo, que o governo vai se informar de tudo e decidir que rumo tomará Arthur e a nossa história com o Pablo. Realmente. Bom, então, que belas aprendizados com essas primeiras partes, né? Refletem grande verdade esse momento até então. Então a Cork chega e diz: bom dia, passou bem a noite? Sim, dormi bastante, só que custei um bocado a conciliar o sono. Por quê? Talvez a cama não estivesse boa? Falou a Cork sorrindo. Não, pelo contrário, é uma maravilha. Então o que houve? Perguntou a Cork, né? Entre parênteses, se bem que ele sabia o que estava vendo comigo. Bem, o senhor se põe em meu lugar. Se estivesse na terra, longe da pátria, da família, do seu mundo, enfim. Minha família talvez já esteja a par do meu desaparecimento e a minha procura, e em vão. Sim, compreendo. Hoje, se Deus quiser, resolveremos a sua situação e o mais breve possível o levaremos de volta à terra. Lembrando que hoje, para eles, é um dia de 48 horas nosso. Então, você passaria 2 dias aqui. É verdade. Então ele suspirou fundo, dizendo: queira Deus. Vamos entrar, que já está quase na primeira hora da refeição. Porque depois, eu e você iremos a nome da casa do governo, que eu não entendi. Mais tarde, ele me explicou como se chamava o palácio onde se reuniu o Filho do Sol com o conselho. Entramos e nos sentamos, porque não estava pronta a refeição, então perguntei: que horas são? Ele olhou o relógio e respondeu: 1/10 da primeira hora do dia. Eu achava graça cada vez que ele me dizia as horas. Também, 1 hora era quando aqui na Terra seriam 10 horas. 1h30 seriam meio-dia daqui. 3 horas seria escuro, isto levando a altura do sol por base. Neste instante, entrou na sala a esposa de Acorque, trazendo o que seria parte da refeição, e colocou sobre a mesa. Deu uns passos em nossa direção e, sorridente, como sempre, conciliou com inclinar a cabeça, cumprimentou-me.
Eu lhe retribuí da mesma maneira. Tanto ela quanto eu sabíamos da inutilidade que teria qualquer adeus por palavras, pois o que ela fala eu não entendia e vice-versa. Eu via que ela movia os lábios como querendo falar comigo, como seu esposo fazia com tanta facilidade. Ela aprontou a mesa e se virou, vindo a seguir o menino. Este me cumprimentou da mesma maneira. Por fim, sentamos à mesa. Doravante, não mencionarei mais as preces quando mencionar refeições. É mais fácil que eles não comam do que comer sem fazer a prece. A refeição pouco diferia das outras. Só a mais, um chá escuro e um pão era adocicado, com o gosto um pouco melhor que das vezes anteriores. Feita a refeição, nos aprontaremos para ir ter com o filho do sol. Neste aprontar, foi incluída a minha troca de roupas, tirando a de lá e vestindo a terrícola. Vestiu novamente a roupa terrícola. A Cork aconselhou-me que assim fizesse, para que não houvesse dúvidas entre os membros do conselho e o filho do sol sobre a minha pessoa. Deve ser realmente muito a fisionomia. Muito parecido. Deve ser realmente igual, né? Bem parecido. E ver também como eles próprios se uniformizam, né? Porque usam toda a mesma roupa, né? Isso também é muito comum em todos os relatos de outros planetas, ou até mesmo em projeções astrais que se visita. Todos utilizam a mesma roupa, parece até um uniforme, né? É. Mas isso é muito legal, porque dá um espírito de união, de equipe, né? É. Bem isso. Muito legal. E realmente todos são uma equipe. Sim. E outra, né? A ideia é ser uma roupa muito bonita também, né? E outra que deve ser muito bom se sentir desta forma de igualdade, assim, né? Parte de uma consciência maior. Isso, exatamente. E faz bem pro ego também, né? Com certeza. E dentre outras tantas coisas que a gente não sabe ainda também, mais motivos. Faz bem pro ego e pro Hélio? Faz. Pro Hélio do ego. Pro ego do Hélio. Bom, como realmente... Ali estava ele, como ele realmente era. Um simples operário. Em parte, até gostei que me pedisse para trocar de roupa. Com a minha roupa no corpo, eu me sentia mais à vontade. Meu traje todo se constituía das seguintes peças: sapato preto, meia marrom, calça de brim, cor coringa, azul, camisa de lã, xadrez e casaco marrom da Renner. Sem chapéu, pois não uso e nunca usei. Tudo pronto, fomos até a marquise, o patamar onde se encontrava o aparelho voador. A Cork antes retirou a cerca com um aperto no botão, aproximou-se do aparelho e abriu as portas. Indicando uma, disse: entre. Assim que entrei, ele fechou a porta e fez a volta pela frente e entrou do outro lado. Após entrar, fechou a capota, mas somente a parte de vidro. Fez os motores funcionarem e partimos em um instante. Já voávamos sobre a cidade. É longe a sede do governo, ou não é para lá que estamos nos dirigindo? Sim, é justamente para lá que estamos indo. Em poucos instantes estaremos chegando. Quantos quilômetros tem de distância? É perto, uns 60 quilômetros. Não houve mais tempo de eu terminar a pergunta, pois ele já me chamava a atenção, mostrando um prédio grande e arredondado, dizendo: veja, é ali. Nós voávamos em pouca velocidade. Eu sempre achara que a Cork morava no centro da cidade, mas estava redondamente enganado. De onde ele morava até ali, era uma cidade só, com ruas e casas muito parecidas, mas aonde chegáramos, era evidente ser o centro da cidade, pelo grande número de edifícios ali existentes. A Cork fez um semicírculo e fomos pousar em cima do edifício que dissera ser a sede do governo. Desembarcamos do aparelho, no meio de dezenas de outras semelhantes. A parte de cima do edifício era plana, do tamanho de um campo de futebol. Aliás, quase todos os edifícios e prédios, além de terem as máquinas na frente dos apartamentos, tinham também aquele plano no telhado, com a finalidade exclusiva de servirem de pouso para os aparelhos, pois haviam tantos como um enxame de abelhas. Agora que vai começar. Um pouco intrigado por não ver onde se podia descer, perguntei: onde vamos descer? Por ali, acompanhe-me. Mostrou-me uma espécie de guarita que me havia passado despercebido. Dirigimo-nos até ela. A Cork acionou um botão e levantou-se uma tampa de 2 metros. Entrei, seguido por ele. Então começamos a descer. Era um elevador. Fomos parar na lateral de uma sala estreita e comprida, muito movimentada. Disse a Cork: vamos sentar-nos até que chegue a hora de eu lhe apresentar o Filho do Sol e o Conselho reunidos. Sentamos numas poltronas.
Havia muitas na sala. Em toda parte por onde andei, desde a minha chegada a Carte, quase não despertei a atenção de ninguém. Mas ali nesta sala, fiquei abismado com a maneira com que me olhavam. Devia ser porque ele estava com a roupa terrícola. Alguns vinham até nós e falavam com a Cork. Este, com ar de desaprovação, parecia me mandava-os que se retirassem do redor de nós. Pela maneira de a Cork se dirigir a eles, vi ele ser muito respeitado. De quantos membros é composto o conselho de que o senhor fala? De muitos, são mais de 500. Que eu estava preocupado era verdade, sem sombra de dúvidas, mas a Cork, não sei porquê, também estava. Ele me respondia sempre que eu lhe dirigia a palavra, porém não estava muito propenso a falar. Desde que chegamos ali, ele preferia o silêncio. Permanecemos sentados por vários minutos, sob o olhar interrogador dos que ali se encontravam e passavam. De repente, chegou até nós um jovem senhor. Jovem senhor. Por nós, um senhor jovem. Ele recém era senhor. Pode ser. Vindo de uma porta na nossa frente. A Cork virou-se para mim em seguida dizendo: podemos entrar? Acompanhe-me. Segui ao lado dele. Entramos na mesma porta onde saíra o rapaz. Ao passar por ela, é que vi porque o prédio era redondo. Penetramos numa repartição muito grande, num salão. Era redondo em 3 lados e o outro lado tinha a parede reta. A parte redonda estava cheia de cadeiras, cada uma com um bureau na frente. Estavam colocadas em círculos, de acordo com as 3 paredes. As fileiras, uma atrás das outras, em forma de degraus, até as últimas de trás ficarem a 2 metros acima das primeiras fileiras. Estas eram em número superior a 500. Na parte reta, fronteira aos círculos, havia uma mesa retangular, com 6 metros de comprimento, contendo 9 ou 10 cadeiras de espaldo alto. E tanto de um lado como do outro havia 2 fileiras curtas de cadeira, no mesmo nível da primeira fila circular e no meio metro abaixo da cadeira retangular. O rapaz conduziu-nos até 2 fileiras curtas de cadeiras do lado esquerdo da mesa grande e sentamos. Ficando à nossa esquerda, as fileiras circulares. Vai começar a chegar o pessoal. Vamos ver. Os conselheiros começaram a entrar. E iam sentando à nossa esquerda. Não demorou muito, estavam quase todas as cadeiras tomadas. Esta reunião foi convocada somente para julgar o meu caso? Sim, em parte. Por que em parte? Porque o conselho reúne-se todos os dias úteis. Porém, hoje o primeiro assunto a ser apreciado é referente a você. Um assunto a ser apreciado. Cheio de medo, perguntei: o que querem de mim? Bem, querem fazer-lhe umas perguntas. Umas perguntas? Penso que conforme as minhas respostas me reterão aqui para sempre. Não creio que isto lhe suceda, porque os que optam pela inconveniência do seu regresso são poucos. Então, há alguns que pensam desta forma, meu Deus. Sim, por isso, é bom que lhes responda as perguntas, porque assim se convencerão de que não há perigo algum em sua volta à Terra, né? Porque, como falou nos outros capítulos, muitos poderiam pensar que a palavra dele aqui na Terra teria alguma valia, né? Ou alguém pudesse vir a acreditar com uma história dessa. Ia delatar, né? Ou que ele fosse podiam pensar, né? Como não conhece o caso, podiam pensar que ele fosse alguém do governo da Terra, podiam pensar que ele fosse um cientista, né? Disfarçado de tratoreiro. Alguma coisa assim, né? Porque, como um tratoreiro, quem é que ia acreditar na história dele, né? Só eu e o Eio. Algumas pessoas. Não, muitas pessoas, até porque a história é completamente consistente, né? E tem completamente igual a tudo que se vê, tanto nas projeções, quanto em diversos outros relatos. Até mesmo com a série Ame, é incrível a similaridade com a série Ame e o Menino das Estrelas. Se autoafirma a própria história. Realmente é. E se afirma também com a própria moral do cosmos, né? Que é a moral da Cork e dos habitantes que estão lá. Então, mostra a consistência e a veracidade da história. Bom, então eles vão fazer umas perguntas. Eu estava cheio de receio, pálido e pensador. Todos esses grandes senhores, para eles, tanto faz reter-me aqui ou mandar-me de volta à terra.
mas se decidirem pela primeira hipótese de me manter aqui. Estou perdido. Resta a esperança de todos serem de bom coração como a Cork. De repente, abriu-se a porta à nossa direita e entrou um cortejo de 9 pessoas. Todos se levantavam, inclusive eu. Seguiram até a mesa grande e sentaram nas cadeiras de espaldo alto. O quinto homem do cortejo julguei, e acertadamente, ser o Filho do Sol. Uma vez sentamos, e do centro fiz um sinal com a mão e todos sentaram. Estou estourando de curiosidade, perguntei. Aquele senhor do centro é o Filho do Sol? Sim, é ele, respondeu. Seu tipo é de homem de bom coração, pelo que aparenta. Não é destes que valem da posição que ocupam para oprimir os outros. Justamente, e digo mais, aqui somos todos ou procuramos ser compreensivos para com tudo e com todos, e ele foi escolhido por milhões por ser um dos mais compreensivos, e se ocupa a posição que ocupa é para fazer justiça com a própria lei que o elevou a este cargo. Imagina. Todos buscam a plena consciência e lucidez de si e de todos. Verdade, é um momento da história, qual falar de governo, é um tanto quanto, né? Muito elucidativo estas frases. Serviriam de bons exemplos para a situação atual desse país Brasil. A situação... O senhor não sabe se ele é a favor ou contra meu regresso à Terra? Digo-lhe que se dependesse dele, você já estaria de volta ao seu lar. Então, pronto. Com esta resposta, eu perdi um pouco aquele estado de desânimo que me acompanhava. Nisto, o Filho do Sol levantou-se com voz macia. Dirigiu-se aos presentes, creio que para apresentar-se aos conselheiros, para julgarem o meu caso. Eu não entendi nada do que ele falava, mas compreendi que era sobre mim, pois de vez em quando gesticulava para mim. Travou-se então um debate entre eles, mas não um debate de gritaria, e sim de perguntas e respostas. A Cork permanecia em silêncio ao meu lado. Não me atrevi a perguntar o que falavam. Passado uns 20 minutos, com um sinal do Filho do Sol, cessou o debate, para em seguida começar outro. Desta vez com a minha participação e a de a Cork. A botar a boca no trambolho. Feito o silêncio, o Filho do Sol dirigiu-se a Cork, e este se levantou e de pé, escutou atento sem dizer uma palavra durante vários minutos, respondendo somente sim ou não, mas sem abrir a boca, somente com a cabeça. De repente, a Cork virou-se para mim e ordenou que eu me levantasse. Levantei-me, então ele prosseguiu. Alguns membros do conselho e também o Filho do Sol querem fazer-lhe algumas perguntas. Naquele momento, nem me passou pela mente que a Cork ia servir de intérprete entre mim e eles. Desnecessariamente, perguntei: mas como podes, se não entendo nada do que fala? A Cork sorriu. Estava com a cabeça em outro mundo. Literalmente, acho que estava com a cabeça em outro mundo. Então, a Cork sorriu com o canto da boca e disse: ora, pois, meu intermédio, homem. Ah, é mesmo, me lembrou. Eu estava com a cabeça em outro planeta. Bem, pode lhes comunicar que estou pronto a responder tudo o que estiver ao meu alcance. A Cork falou-lhe o que havia dito, permanecendo de pé ao meu lado. Levantou-se então, entre eles, um corpanzil, com uma cara de quem morreu há 1 ano e permaneceu dentro de uma geladeira até aquele momento. Só fazia crer que era um morto andante por causa de um sorriso triunfador que tinha no rosto. Algo positivo. Com voz de trovão, perguntou: promete responder com a verdade tudo o que lhe for perguntado? A Cork traduziu a pergunta, a qual respondi dizendo: sim, dou minha palavra de honra. Qual é o seu grau de instrução? Pergunta, acho que a mais... realmente eles começaram com a pergunta mais importante que eles deveriam querer saber, né? Qual é o grau de instrução? Esta pergunta surpreendeu-me por completo, porque eu esperava que viesse outra, como: é casado, que idade tem? Mas não esta.
Custei a responder. A Cork ficou me olhando à espera de resposta, esfregando as mãos uma na outra. Por fim respondi. Fui 2 anos à escola quando pequeno, mas pouco aprendi. Saí da escola no mesmo livro que iniciara, do primeiro ano. Está certo de nunca ter frequentado uma escola de engenharia ou de astronomia? Estou, lhes digo mais. Nunca entrei em tais escolas e nem mesmo tive a honra de falar pessoalmente com o professor desta classe. Qual é a sua profissão na Terra? Eles são diretos, né? Se não faz diferença, este senhor, indiquei a Cork, pode explicar-lhe, pois já lhe disse tudo detalhadamente. Com a concordância deles, a Cork fez um relato de tudo o que eu lhe havia contado. Ele contou que era um tratoreiro da cidade de Sarandi, que é aqui um pouco mais ao norte. Então, contou tudo, a idade, nacionalidade, estado civil, profissional e tudo mais. Parece-me que todos concordaram. Até mesmo o filho do sol, que permanecia calado, assentia com a cabeça. Então o primeiro sentou-se e levantou-se um outro. Este era magro, de rosto fino, com cara de graxaim, com voz fina e aguda, e perguntou: o que o senhor fazia nas redondezas daquela nave solar quando foi apanhado de surpresa por nossos guardas? Eu contei porque comandava por aqueles lados naquele dia, conforme já narrei. O que é que os terrícolas sabem a respeito de nossas naves solares? Legal, né? Aparentemente pouco ou quase nada. Por que aparentemente? Expliquei-lhe. Digo aparentemente porque minha condição de humilde operário me impede de estar mais em contato com os estudiosos do assunto, ou, de vez em quando, é que foram vistos, ou o que ouço falar é que de vez em quando foram vistos discos voadores, como são chamados na minha terra, as naves solares são os discos voadores. Por isso eu te digo que pouco ou nada sabem, nem de onde vêm ou do que são feitos. Posso até garantir que suas naves ainda pertencem ao mundo do mistério. Porém, eu, que agora conheci uma de perto, acho que assentaria mais chamá-las de bandejas voadoras. porque se parecem mais com bandejas. Todos riram da minha opinião. A bandeja voadora. Eu me alegrei e disse mentalmente: está ficando boa a coisa. Então o segundo cedeu a palavra a um terceiro, este também com cara de morte. E o que será que se sucederá nos próximos capítulos desta saga maravilhosa? Ele falará diretamente com o Filho do Sol. E será com certeza, no mínimo, incrível. Eu me esqueci, faz muito tempo que eu li, mas com certeza será muito legal. A gente, como sempre, agradece a presença de vocês. Ficamos felizes por acompanharem a série. A gente se vê nos próximos maravilhosos capítulos. Um grande abraço a todos e até mais!